Nós vamos ler aqui na primeira epístola de João. O apóstolo João, ele escreveu o Apocalipse, o livro de João, o Evangelho de João, e escreveu 3 epístolas, que são cartas pequenas. O apóstolo João é conhecido como o discípulo do amor. E tudo isso ele aprendeu com Jesus. E sempre a gente aprende muito quando lê alguns trechos. Mas tem cada trocadilho ali dentro, parece uma poesia, que leva a gente a refletir. E o capítulo 1 aqui da carta, ele começa dizendo assim: o que era desde o princípio. Ele está mencionando Jesus, porque Jesus é desde o princípio. Antes que houvesse um mundo, Jesus já era. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra que se transformou em vida, a palavra que se transformou num ser humano, a palavra que era o Cristo, o Filho do homem. O Cristo, o Deus que se encarnou em forma e figura humana, que esteve aqui conosco durante 33 anos. Aquele que era desde o princípio, o que temos ouvido a respeito dele, o que temos visto com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, a palavra da vida. Verbo quer dizer palavra. Com respeito à palavra da vida. A verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo o homem. Ele é a palavra da vida, mas ele também é a verdadeira luz que ilumina. O que é uma luz que ilumina? É algo que deixa as coisas tão claras como o dia, como um dia de sol. Ele é a verdadeira luz. Não existe outra luz. Existe uma luz. A vida se manifestou. Jesus é a própria vida. Ele se manifestou. E nós a temos visto. E dela damos testemunho. E também vos anunciamos a vida eterna. A vida eterna estava com o Pai e nos foi manifestada. Cristo é a própria vida eterna. O que é ter a vida eterna? É ter o Espírito de Cristo. Andar como Ele andou, viver como Ele viveu, ser como Ele é. É simples assim. Porque Ele era desde o princípio, Ele é a palavra da vida, Ele é a própria vida eterna. Quando morreu Lázaro, que era amigo de Jesus, Jesus demorou 3 dias para chegar aonde estavam as suas irmãs, as irmãs de Lázaro, que era Marta e Maria.
E elas estavam chorando e Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Viverá para sempre. Crer na doutrina do Evangelho, na doutrina de Jesus, no ensinamento de Jesus, na vida eterna que é Jesus, é ter a própria vida eterna. O que temos visto, ouvido e anunciamos também a vocês, para que vocês igualmente mantenhais comunhão conosco, comunhão com o Cristo eterno. Quando você mergulha na palavra do Evangelho, você vai tendo comunhão com isso. E de alguma forma, isso vai mudando a nossa vida. Porque o Evangelho ele veio para nos transformar, para mudar a nossa vida. De uma pessoa que agia de uma forma para uma pessoa que age de uma outra forma. Isso fala de processos. Sempre processos. Vós, igualmente, quando creem, vocês mantêm essa comunhão uns com os outros. A nossa comunhão é com o Pai e seu Filho Jesus. Quando nós cremos nisso, nós falamos de algo eterno. Algo que não é palpável com as mãos, mas é palpável com o Espírito. É palpável com a fé, com o crer. Todo mundo crê em alguma coisa. E aquilo que eu anuncio aqui é algo palpável com o nosso espírito, crendo. Estas coisas, pois, eu escrevo a vocês, para que a vossa alegria seja completa. A mensagem da parte dele que nós ouvimos e anunciamos é esta, que Deus é luz. E não há trevas em Deus. Deus é luz. Onde Ele está, a luz aparece. Simples assim. Se dissermos que nós temos comunhão com Deus, com Ele, e andamos nas trevas, nós mentimos, pois não praticamos a verdade. Mas, se porém você anda na luz, como Ele está na luz, nós mantemos a comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que é pecado? Bem simples para vocês entenderem. Pecado é errar o alvo. Deveria ter feito aquilo, mas não fez. Errou o alvo. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. Quem aqui não tem pecado? Que atire a primeira pedra, né? Todos temos. Pecamos por ações, por palavras e por pensamentos. A tua consciência o tempo todo está dizendo: isso é sério. Isso é errado.
Tem uma consciência que acusa, mesmo que você não tenha aprendido nada de nada. A sua consciência está lá para te acusar e te defender. Se dissermos então que não temos pecado, nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está falando de Jesus. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós somos mentirosos. E a palavra dele não está em nós. Filhinhos, olha a maneira que João escreve para aquela comunidade. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que você não peque. Não sejamos motivo de escândalo, das pessoas se escandalizarem conosco. Eu vos escrevo, filhinhos, para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado. Jesus Cristo é o advogado diante de Deus, que Ele intercede por nós, a nossa causa. Ele é o sacrifício, Ele é a propiciação dos nossos pecados. Jesus morreu há mais de 2000 anos. E o sacrifício de Jesus, Ele nos perdoa, Ele, quando nós cremos em Cristo. Perdoa os pecados do passado, do presente e os do futuro. E o mais importante é que o Cordeiro de Deus, que é Cristo, que foi crucificado na cruz, aqui como humano, Ele já era o Cordeiro eterno de Deus, imolado antes da fundação do mundo. Isso está escrito na Bíblia, lá em Pedro. Ele é o Cordeiro de Deus, imolado antes da fundação do mundo, porque antes que houvesse mundo, todas as coisas foram criadas por Ele. Ele mesmo se entregou para nos dar a vida eterna, e nós temos isso. A vida eterna estava nele. E a vida eterna nos alcança. Temos um advogado que é Cristo. Ele é o sacrifício por nossos pecados. Mas não só pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Ora, nós sabemos que o temos conhecido. Por isso, se guardarmos os seus mandamentos, guardarmos a sua palavra, guardarmos o seu ensino, guardarmos tudo aquilo que temos aprendido. Eu creio que vocês aprenderam muitas coisas esse ano aqui. E muitas coisas mudaram realmente em vocês. Porque com certeza em algum momento de crise essas coisas se levantaram diante de vocês para vos ajudar, para que vocês tenham fé e saibam que aquilo aí não é o fim, que vocês estão passando é um período. E quantas situações e opressões e dificuldades que eu passei esse ano e que vamos passar mais para frente e que nunca pararemos de passar por aflições, porque Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, tende força, tende fé. Eu venci o mundo, disse Ele, para que nós possamos andar como vencedores. Mesmo que a casa está caindo em cima de você, mesmo que tudo está no chão, você tem alguém para te consolar.
que é Cristo, o seu Evangelho. Aquele que diz eu conheço Ele e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, o seu ensino, a sua doutrina, aquele exemplo de vida, não é guardar mandamento de regrinha, faz isso, faz aquilo, não. É você saber que você tem que amar o seu semelhante, é você saber que você tem que perdoar, é você saber que você tem que ajudar o seu próximo, é você saber que você tem que amar o seu próximo. Esse é o mandamento de Jesus. Não existe outro. Não é uma cartilha. Mas se aquilo não mudar você por dentro, aquilo não funciona. Não funciona se não colocado em prática. Aquele que guarda a minha palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, eu não escrevo para vocês um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio vocês tiveram. Esse mandamento antigo é a palavra que você ouviu. Agora ele fala algo aqui totalmente diferente disso que eu acabei de falar. Ele diz que não escreve um mandamento novo. Agora no outro versículo ele diz assim: todavia vos escrevo um novo mandamento. Estranho. E aí ele explica aquilo que é verdadeiro nele, o que é verdade em Cristo. E em você, as trevas vão dissipando e a verdadeira luz brilha. Se você tiver um mandamento em você, sem uma prática de vida, ele não é nada. Ele é apenas algo decorado. Algo que você sabe falar e sabe explicar e sabe de cor. Mas aquilo que é verdadeiro em Cristo, mas é verdade em você. Eu vou citar um exemplo como a prática do amor, do perdão, do ajudar, do acolher, do se doar. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós, as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Jesus lá em João, no Evangelho, ele diz: um novo mandamento vos dou. Qual é esse mandamento? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Filhinhos, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se você pegar aqui essa palavra mundo e entender ela como o sistema de coisas, você não vai compreender o que ele está dizendo aqui. Mas que mundo é esse que você não deve amar? Porque existe um mundo que é a Terra, que foi criada com a natureza, e depois o homem veio e povoou, e fez todas as coisas que estão aí, e destruiu tudo aquilo que Deus criou. Porque tudo que Deus criou é bom.
toda a natureza, todo o universo, todo o cosmos, tudo isso foi criado por Deus com amor, inclusive nós. Então você deve amar essas coisas. Você deve amar a natureza. Você deve amar tudo que foi criado, está disponível para nós. Tudo que foi criado não com mãos humanas. Esse é um mundo. Mas existe um outro tipo de mundo. E ele segue no texto dizendo, porque há concupiscência da carne. O que é carne? É a nossa alma, que é mente, emoções e vontade, desalinhada com o espírito. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, da mente, das emoções, das vontades, que é a alma, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus, mas procede do mundo. Então qual o mundo? Que ele está dizendo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Mas que mundo que você não deve amar? O seu mundo interior. Aonde mora a concupiscência da carne, da mente, das emoções e das vontades, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Se nós tirarmos dessa cidade todas as pessoas do planeta, inabitável de pessoas, o planeta, acabou o pecado, acabou a concupiscência, acabou a soberba, acabou todas as dissensões, guerras, facções e tudo que é de mal no mundo. Acaba. Então é esse mundo. O problema é esse mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Mas aquele que, porém, faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Tudo passa. Mas aquele que permanece na vontade de Deus, permanece para sempre. Mesmo que fisicamente não permaneça para sempre, mas ele permanecerá para sempre. Porque chegará um dia que nós deixaremos esse corpo. E a nossa mente, emoções, vontades e o nosso espírito humano, eles seguirão para o seu destino final. A grande indagação de todo mundo, de todas as pessoas, é o que acontece depois da morte. O próprio apóstolo Paulo diz lá em Coríntios que se nós acreditarmos que morremos aqui e tudo acaba, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então existe uma outra dimensão para que nós entremos nessa dimensão. Mas nós podemos entrar nessa dimensão agora, mudando a nossa mente. A nossa mente, as nossas emoções
as nossas vontades. O que há no mundo interior, a concupiscência, tudo que é de mal tem dentro de uma pessoa. E ele vai se libertando disso para ser uma pessoa boa. Porque, assim como o salmista diz, lá no Salmo 139, nós fomos gerados em pecado, concebidos em pecado. O único ser humano que nasceu no planeta sem pecado foi Cristo. Porque ele não nasceu de semente pecaminosa. Ele nasceu diretamente do Espírito de Deus, dentro do útero de uma mulher, nascido sem pecado. Nós não. O mal já habita em nós, mesmo que nós não sejamos mal no início. Você vê isso quando as crianças são pequenas. O mal habita no ser humano. Então devemos não amar esse mundo, porque esse mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você pode crer nisso? Cuidado com você. Por quê? Você olha no cisco que está lá no olho do teu irmão, sendo que tem um tronco na frente do teu olho. Primeiro, tira o tronco que está na frente do teu olho para você poder observar o cisco que está no olho do outro. Nós somos assim. É o ensino do próprio Cristo no Sermão da Montanha. Amém?